Você já parou para pensar como algo que parece pequeno pode se transformar em uma prisão que consome sua vida pouco a pouco? Talvez começou como uma simples escolha, um momento de distração, uma forma de aliviar a dor ou preencher um vazio. Mas com o tempo, esse hábito tomou proporções maiores e agora parece ter domínio sobre você. Seja o cigarro que você acende quase sem perceber, a bebida que promete aliviar a ansiedade, mas te deixa mais vazio depois, ou até drogas que entram como uma falsa promessa de prazer, tudo isso tem algo em comum: a sensação de que você perdeu o controle. E o mais difícil é que muitas vezes quem luta contra um vício carrega junto um fardo de culpa e vergonha. Você pode até sorrir em público, mas no silêncio do quarto sente o peso de estar preso a algo que não consegue largar. Faz promessas para si mesmo. Essa foi a última vez, mas no dia seguinte volta a cair. E com cada queda vem o pensamento: eu nunca vou conseguir. Mas eu preciso te dizer, você não é definido pelo seu vício e a sua história não termina assim. Deus não olha para você com condenação. Ele olha com compaixão. Ele vê além dos erros. Ele enxerga a dor que está por trás do vício. Porque vício não é apenas sobre o que você consome. É sobre o vazio que tenta preencher, a ferida que tenta anestesiar, o peso que tenta carregar sozinho. E a boa notícia é que existe um Deus que não apenas conhece essa dor, mas que tem poder para quebrar as correntes que te aprisionam. A Bíblia nos mostra que não há corrente tão forte que o poder de Deus não possa arrebentar. Lembre-se do endemoniado gadareno. Ninguém conseguia prendê-lo. Ele vivia acorrentado, perdido, sem esperança. Mas quando Jesus entrou na história dele, em um instante tudo mudou. Ele foi liberto, restaurado e voltou a ter dignidade. Isso prova que não importa quão profundo seja o buraco em que você caiu, a mão de Deus é sempre mais longa e pode te alcançar onde você está. E talvez você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes e falhei. Eu sei, mas é justamente nesse ponto que entra a diferença entre lutar sozinho e lutar com a presença de Deus. O vício é uma prisão, mas a chave está nas mãos do Senhor. É Ele quem fortalece o espírito, renova a mente e dá forças para resistir ao que parecia irresistível. Como está escrito em João 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso, esta oração da manhã é tão especial, porque não é apenas uma sequência de palavras, é um momento de entrega, de rendição, de declarar: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu creio que contigo sou mais que vencedor. É nessa entrega que o milagre da libertação começa a acontecer. E não apenas em você, mas também na sua família, nos seus relacionamentos, em tudo ao seu redor que foi afetado por esse vício. Hoje, você tem a chance de transformar a sua história. Este é o convite de Deus para você. Não carregar mais essa prisão sozinho, mas entregar o peso nas mãos dele. E se essa mensagem já tocou em algo dentro do seu coração, fica comigo até o fim, porque vamos orar juntos por libertação, força e renovo. O que parecia impossível pode se tornar realidade a partir de agora, Dot. Quando falamos sobre libertação de vícios, precisamos começar pela verdade que quase ninguém tem coragem de admitir. O vício não é apenas um hábito ruim, ele é uma prisão. Ele se infiltra nas pequenas escolhas do dia a dia, até se tornar parte da rotina, como um inimigo silencioso que vai tomando espaço sem pedir permissão. No início, parece algo controlável. Você pensa: eu paro quando quiser. Mas com o tempo, essa frase perde a força, porque percebe que já não é você quem controla o vício, é o vício que controla você. E é exatamente aqui que muitos se desesperam, porque sentem que a sua vontade não é mais suficiente. Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que seria a última vez?
Quantas vezes acordou arrependido, com o gosto da derrota, jurando que nunca mais repetiria aquele erro, mas no fim do dia se viu preso de novo ao mesmo ciclo. Essa é a realidade de quem luta contra cigarro, álcool, drogas e tantas outras formas de dependência que roubam energia, esperança e até a identidade. O vício não apenas afeta o corpo, ele corrói a alma. Ele te convence de que você é fraco, de que não tem saída, de que ninguém vai te entender. E é justamente esse tipo de mentira que precisa ser desmascarada, porque Deus não te criou para viver preso. A palavra de Deus nos lembra que fomos feitos para a liberdade. Em João 8,36 está escrito: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Note que não diz talvez livres, não diz parcialmente livres, mas verdadeiramente livres. Isso significa que o que hoje te acorrenta não tem autoridade maior do que o poder de Cristo. Significa que não importa há quanto tempo você carrega esse peso, ainda existe uma saída. E essa saída não depende da sua força humana, depende da entrega. É quando você reconhece que não consegue sozinho, mas que em Deus existe poder suficiente para quebrar qualquer corrente. A libertação começa quando você entende que não é fracasso admitir sua fraqueza, mas coragem. O apóstolo Paulo disse que é quando estamos fracos que somos fortes, porque é nessa hora que a força de Deus se manifesta em nós. Então, se você se sente cansado de lutar contra esse vício, se acha que não tem mais energia para resistir, saiba que esse é exatamente o terreno onde o milagre pode acontecer. Porque Deus não precisa que você esteja perfeito, Ele precisa que você esteja disposto. E olha que interessante. Muitas vezes, quem está preso ao vício acredita que ninguém mais passa pelo mesmo sofrimento. Mas a verdade é que existem milhares de pessoas lutando com as mesmas batalhas em silêncio. E quando você começa a trazer essa dor para a luz, você percebe que não está sozinho. O inimigo quer te convencer de que é impossível mudar, mas a Bíblia é clara. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Esse tudo inclui a sua libertação. Inclui o dia em que você vai olhar para trás e perceber que aquilo que antes dominava a sua vida já não tem mais poder sobre você. Lembre-se também do endemoniado gadareno, relatado em Marcos 5. Ele vivia acorrentado, afastado da sociedade, um homem sem dignidade e sem esperança. Ninguém conseguia libertá-lo, ninguém tinha força para ajudá-lo. Até que Jesus chegou. Em um encontro, em um instante, toda a realidade daquele homem mudou. Ele voltou a ser alguém em paz, vestido e com a mente sã. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que não olha para o tamanho da corrente, mas para o clamor do coração. E hoje você pode estar vivendo algo semelhante. Talvez ninguém da sua família saiba da profundidade da sua luta. Talvez você até se esconda atrás de desculpas, mas no fundo sabe que está preso, pois é exatamente nesse lugar que Deus te encontra. Ele não espera que você esteja limpo para se aproximar dele. Ele se aproxima para te limpar. Ele não espera que você esteja forte para clamar. Ele vem justamente porque você está fraco. O vício pode ter roubado dias, meses, até anos da sua vida, mas não pode roubar o futuro que Deus escreveu para você. Agora, quero que você imagine algo comigo. Imagine acordar amanhã e não sentir mais aquela necessidade que parecia incontrolável. Imagine olhar para aquilo que antes era seu maior vício e perceber que já não tem mais domínio sobre você. Imagine poder dizer com convicção: eu sou livre. Isso não é apenas um sonho distante, isso é promessa de Deus. Porque em Cristo você não é apenas perdoado, você é transformado. E se essas palavras já tocaram algo dentro de você, quero que guarde uma frase como uma declaração profética. Eu escolho ser livre. Quando chegar o momento, escreva isso como uma marca da sua fé,
como uma semente de esperança, porque a libertação começa no coração e se manifesta no mundo espiritual antes de aparecer no natural. Quando falamos de vícios, não estamos falando apenas de uma substância ou de um hábito, mas de um ciclo que se repete como uma prisão invisível. Esse ciclo é cruel. Começa com a tentação, passa pela entrega, gera prazer momentâneo, mas logo depois vem a culpa, a vergonha e o vazio ainda maior. É um círculo vicioso que desgasta o corpo, enfraquece a alma e afasta daquilo que realmente dá vida. E o pior é que cada queda parece cavar um buraco mais fundo, dando a sensação de que sair dali é impossível. Talvez você já tenha dito inúmeras vezes: essa foi a última vez. Talvez tenha feito promessas para sua família, para amigos ou até para si mesmo de que não repetiria aquele erro. Mas quando a ansiedade vem, quando a solidão aperta, quando a dor interior se torna insuportável, você recorre novamente ao que parecia ser uma saída. O vício nunca aparece como um inimigo de cara limpa. Ele sempre se disfarça de solução rápida, mas no final só aumenta a prisão. E essa é a dor de muitos que vivem esse fardo escondido, mas aqui está a verdade que o inimigo não quer que você saiba. Você não é fraco porque está nessa luta, você é humano. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, mesmo sendo escolhidas por Deus, tiveram seus momentos de fraqueza, de desespero e até de queda. Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, chorou muitas vezes por seus erros. Paulo, um dos maiores apóstolos, confessou que fazia aquilo que não queria e não fazia aquilo que sabia que era o certo. Isso mostra que o problema não é sentir a luta, mas acreditar que ela é maior que o poder de Deus. E é nesse ponto que a conexão emocional precisa ser feita. O vício não é apenas uma falha moral, ele é também um sintoma de feridas mais profundas. Muitas vezes, por trás de um cigarro, existe a tentativa de aliviar a ansiedade. Por trás do álcool, o esforço de calar uma dor que não foi resolvida. Por trás das drogas, o desejo desesperado de escapar de uma realidade dura demais para encarar. E é justamente por isso que a libertação verdadeira não vem só de parar de consumir, mas de permitir que Deus cure a raiz dessa dor. Jesus olhou para a mulher samaritana no poço e viu muito mais do que uma mulher sedenta por água. Ele enxergou uma alma sedenta de amor, de sentido, de propósito. E é assim que ele olha para você hoje. Ele não enxerga apenas o cigarro, a garrafa ou a substância. Ele enxerga o coração que está clamando por ajuda, mesmo quando a boca não consegue pronunciar uma palavra. Ele enxerga a sua dor escondida, a sua tentativa de preencher um vazio que nada nesse mundo pode satisfazer. E aqui está a boa notícia. Esse vazio tem nome, e o nome é Jesus. Só Ele pode preencher completamente, só Ele pode restaurar o que foi quebrado, só Ele pode arrancar o gosto do vício e substituir pelo sabor da verdadeira liberdade. E essa liberdade não é apenas um conceito bonito, ela é real. Pessoas que já estavam no fundo do poço, que já haviam perdido tudo, encontraram em Cristo a força para se levantar e nunca mais voltar atrás. Talvez neste momento você esteja pensando: mas eu já tentei tantas vezes, será que comigo vai ser diferente? A resposta é sim. Vai ser diferente porque não será pela sua força, mas pela força do Espírito Santo. A Bíblia nos garante em 2 Coríntios 12:9 que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, o que você vê como derrota, Deus vê como oportunidade de mostrar o seu poder. E é por isso que essa oração da manhã é um divisor de águas. Porque aqui você não está apenas ouvindo palavras, você está se colocando diante do único que pode transformar a sua realidade. E quando você entrega, quando você expõe a sua ferida diante de Deus, Ele não rejeita, Ele acolhe, Ele não condena, Ele liberta.
E se em algum momento desse texto você sentiu que essa mensagem descreve a sua vida, não ignore essa voz dentro de você. Esse pode ser o primeiro passo de uma nova história. Quando chegar o momento, eu vou te convidar a declarar em fé nos comentários: eu escolho ser livre em Jesus. Porque essa não será apenas uma frase escrita, será o início de um testemunho. O caminho da libertação não acontece apenas quando você decide largar o vício, mas quando permite que a presença de Deus ocupe os espaços que antes eram preenchidos por Ele. O vício é insistente. Ele cria raízes na mente, no corpo e nas emoções. Mas existe uma força muito maior e mais poderosa do que qualquer dependência: o Espírito Santo. É Ele quem transforma de dentro para fora, quebrando não só o desejo imediato, mas também as correntes espirituais que mantêm a pessoa presa ao mesmo ciclo. Talvez você já tenha sentido que o vício é como uma voz interna, sempre sussurrando: você não consegue, você precisa de mim, você nunca vai sair daqui. Essa é a estratégia que aprisiona, uma mentira repetida tantas vezes que parece verdade. Mas a Bíblia revela em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é mais forte que qualquer mentira que o inimigo tenha plantado na sua mente. Essa verdade declara que você é filho amado, que foi criado para ser livre, que o mesmo sangue que perdoa pecados também quebra correntes. A libertação começa com fé, mas se fortalece com entrega diária. Não é sobre você lutar contra o vício sozinho, é sobre deixar que Deus lute por você. O salmista escreveu no Salmo 34:18 que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isso significa que Ele não exige perfeição, Ele pede rendição. É quando você dobra os joelhos pela manhã e diz: Senhor, eu não consigo, mas eu entrego. É nesse momento que o poder de Deus começa a agir. E o mais incrível é que o Senhor não apenas tira o vício, Ele também devolve o que o vício roubou. Quantas famílias não foram destruídas pelo álcool? Quantos sonhos não foram enterrados por causa das drogas? Quantas promessas foram quebradas pelo cigarro que parecia inofensivo? Mas Deus é especialista em restauração. Ele não devolve apenas a liberdade. Ele devolve a dignidade, os relacionamentos, a paz e até os anos que pareciam perdidos. Como está escrito em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Talvez neste momento você se lembre das lágrimas derramadas em silêncio, das vezes que pediu perdão a alguém que ama, das promessas que não conseguiu cumprir. Mas também pode começar a imaginar o dia em que esse peso não estará mais sobre você. O dia em que poderá olhar nos olhos da sua família e dizer: eu venci. Esse dia não é apenas possível. Ele pode começar agora, nesta manhã, porque não depende do seu esforço humano, mas do poder do Deus que faz novas todas as coisas. E se ao ouvir essas palavras algo dentro de você se acendeu, guarde essa frase e esteja pronto para declará-la como ato de fé. Em Cristo, eu sou livre. Essa não é uma frase simbólica, é uma verdade espiritual que começa a se manifestar quando você escolhe acreditar. Vamos orar. Senhor amado, nesta manhã eu uno a minha fé à de cada pessoa que está orando comigo agora. Tu conheces as lutas que ninguém mais conhece. Tu sabes das lágrimas escondidas, das promessas quebradas, da vergonha que corrói por dentro. Mas também sei que o teu amor é maior do que qualquer erro, e o teu poder é mais forte do que qualquer vício. Pai, eu clamo pela vida de quem está preso ao cigarro, ao álcool, às drogas ou a qualquer outro tipo de dependência. Que neste momento o teu Espírito Santo desça com poder e quebre todas as correntes invisíveis. Que a ansiedade, o desespero e o desejo incontrolável sejam substituídos pela paz que só o Senhor pode dar.
Eu oro, Senhor, para que toda voz que insiste em dizer você nunca vai conseguir, seja silenciada agora. Que a única voz que ecoe dentro do coração seja a tua voz, dizendo: você é meu filho amado e em mim você é livre. Senhor, entra nos lares que foram destruídos pelo vício e começa a restaurar. Entra nas famílias que choram por causa dessa prisão e traz reconciliação. Visita aqueles que se sentem sem forças e derrama sobre eles uma unção de renovo, coragem e perseverança. Declaramos a tua palavra em João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Hoje, em nome de Jesus, declaramos libertação, declaramos restauração, declaramos uma nova história. Obrigado, Senhor, porque sei que correntes estão sendo quebradas agora. Sei que o teu poder está invadindo cada coração que ora comigo, trazendo vida, esperança e liberdade, e que cada testemunho que surgirá daqui em diante seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: eu escolho ser livre em Jesus. Deixe o seu like para que mais pessoas recebam essa mensagem. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas orações. O próximo vídeo já está na tela. Clique e continue sendo fortalecido com mais palavras de fé e libertação.